Olá, está começando mais um Giro UF. No programa de hoje você vai ver as principais notícias do último trimestre de 2014 da Universidade Federal Fluminense. Veremos o Interfaces, com sua oficina do Passinho, e a participação do sambista Martinho da Vila, falando da relação entre o Brasil e a África. Veremos também a agenda acadêmica, com a Feira de Répteis e a comemoração dos 25 anos da Superintendência de Documentação. Temos o show da TT Espíndola, a entrevista com o fotógrafo João Roberto Ripper e com o professor Dante Gastaldoni. E relembraremos também a posse do reitor Sidney Mello e seu vice Antônio Cláudio na reitoria da UF. Eu sou Bruno Marques e o Giro UF começa agora. Vamos relembrar o Interfaces, o evento que movimentou o IACS e reuniu apresentações de várias expressões artísticas, como as artes plásticas, cênicas, música e literatura. Uma oficina do Passinho de Funk foi ministrada pelo grupo Sensacionais do Passinho, coordenado pelo professor Key Tetra. A gente tá entrando numa área meio que desconhecida. Então é muito bom para o jovem e criança estar entrando na faculdade e eles poderem até estar se identificando, daqui a pouco tá querendo fazer uma faculdade. E aí a gente tenta integrar comunidade, faculdade, asfalto. Agora as celebridades aqui do evento, os meninos do Sensacionais do Passinho. E aí, galera, vocês gostaram de se apresentar aqui? Pô, muito, adoramos, foi uma maravilha. E já que vocês estão aqui, que tal uma palhinha do Passinho? Vambora? Vambora! Eu sempre quis aprender passinho, achei que fosse mais difícil, mas até que peguei rápido, muito legal. Porque ainda tenho muito preconceito, né, de funk, cultura, tem gente que não aceita muito bem. E trazer aqui para dentro do espaço da universidade, que é bem amplo, acho essencial, assim, especialmente no IACS, que é um espaço de cultura e tal. E além de trazer muita dança e alegria, o Interfaces teve histórias e conhecimento. Entre os muitos convidados e atrações estavam os contadores de histórias, Mestre Zawa e Mestre Gueva, de São Tomé e Príncipe. Eles debateram sobre a relação entre o Brasil e a África e contaram com a colaboração do sambista Martinho da Vila. Esse intercâmbio que nós chamamos plural entre Brasil e São Tomé, para nós é de louvar, porque isso é uma iniciativa grande, isto é uma força grande de existir um intercâmbio cultural, intercâmbio moral, intercâmbio de toda forma possível entre São Tomé e Brasil, São Tomé. Os mais velhos sempre nos ensinaram que a história traz-nos o passado, ajuda-nos para o presente e prepara-nos para o futuro. E essa história, ao mesmo tempo, vai servir de uma ponte que liga o Brasil e a África, sobretudo São Tomé e Príncipe. Então, para nós, é de louvar e é muito importante. Nas escolas não se falava da relação de África, nada. Não se ensinava nada, não se falava nada sobre cultura negra, história negra, nada. E agora isso já é uma obrigatoriedade. Sentar e discutir a relação entre o Brasil e a África é mais do que uma simples conversa. É relembrar as origens do nosso país e povo. Esses diálogos, né, de ancestralidade, ao mesmo tempo algo muito vivo, né? É uma tradição que está muito viva na língua, né? Isso é que eu acho que foi um aprendizado muito grande, né, para todos nós. E de alguma forma uma reaproximação com algo que, como o próprio Martinho diz, a África está aqui dentro, né? Então não tem sentido essa tela longe, sablagicas, e o Brasil não é o mais distante da África. É muito bom a gente pensar, né, a relação entre Brasil e África, porque a gente tem, o nosso DNA é africano, né? A gente tem essa mistura enorme de
de etnias e grande parte dela é africana. E é ótimo pensar isso com o Martinho. É ótimo poder ver o lado do Martinho, do artista, do negro, do professor. Durante uma semana, a UF sediou a Agenda Acadêmica 2014. Entre as atrações estava a exibição de trabalhos, oficinas e minicursos. Durante os 4 dias de eventos, alunos, docentes e convidados puderam conferir o que é produzido em nossa universidade. E nós separamos 2 matérias inéditas sobre a Agenda 2014. A primeira é sobre a comemoração dos 25 anos da Superintendência de Documentação da UF. E a outra é a Feira de Répteis, uma das exposições que mais chamou a atenção dos visitantes durante a agenda. A Superintendência de Documentação da UF, SDC, completou 45 anos. E toda essa comemoração aconteceu durante a agenda acadêmica. O evento, que recebeu o nome de As Primaveras da SDC, homenageou os ex-diretores da Superintendência. A Superintendência de Documentação, ela tem a missão de prover toda a universidade com a informação, seja ela em meio eletrônico ou em meio impresso, o papel antigo, né? Toda a parte de prover a informação para a Universidade Federal Fluminense. O sentimento que a gente tem enquanto funcionário, servidor, parte integrante do sistema da SDC, é de muita felicidade, né? Porque afinal 45 anos não são 45 dias e o nosso sistema ele é pioneiro dentre as universidades brasileiras por compor bibliotecas e arquivos juntos num só órgão. A principal atração da celebração foi a palestra da professora Célia Ribeiro Zarre, presidente honorária da Associação de Bibliotecas Nacionais Ibero-Americanas, idealizadora do Núcleo de Documentação e ícone da biblioteconomia brasileira. O dia de hoje foi um dia de grande alegria para mim, porque não só eu voltei ao passado, né? Porque foi aqui que eu comecei como professora titular e foi aqui que eu trabalhei também no início para idealizar o núcleo e fico feliz de ver como progrediu, quantas unidades existem hoje em dia e o número de bibliotecários. Profissionais do Centro de Intoxicações do Hospital Universitário Antônio Pedro e do Instituto Vital Brasil ensinavam como deve ser o procedimento para quem sofre alguma picada de animal venenoso e a biologia desses animais. O tratamento depende do animal. Então é importante que no primeiro atendimento, se possível, levem o animal para a identificação. Nós trabalhamos juntamente com o Vital Brasil para a questão da identificação e nós fazemos a orientação em relação ao atendimento. O atendimento pode ser apenas com medidas gerais, sintomático, ou pode precisar do soro específico. A primeira medida é manter a calma, né? De preferência ver o animal, mas não se arriscar e nem ninguém se arriscar a ser picado também, né? Nessa busca da identificação do animal e levar para o primeiro atendimento possível, mais próximo de casa, ou ligar para nós. Nós viemos aqui para sanar dúvidas justamente da biologia desses bichos, né? E como é a interação dele, né, no meio urbano. Né? O pessoal fica muito preocupado e tal, tem algumas que se adaptam bastante ao meio urbano, como a jararaca e tal. Então nós estamos aqui para sanar essas dúvidas e sanar dúvidas também sobre o processo de fabricação de soro, que nós somos o laboratório oficial do Estado do Rio de Janeiro para a fabricação de soro antivenenos, né? Antiescorpiônico, antiaracnídeo, antiofídico. O segundo semestre de 2014 ficou marcado pela reabertura do Centro de Artes da UF e suas várias apresentações. Tiveram exibições na Galeria de Arte e no Espaço UF de Fotografia, exibição de filmes no Cine UF, shows, apresentações teatrais e eventos oficiais da universidade no teatro. E um desses shows foi o da TT Espíndola. Já são 35 anos de carreira, né? De carreira discográfica. Agora, esse tempo com a música é desde o começo de tudo, porque eu nasci num berço assim, totalmente musical, né? Minha mãe cantando pra mim direto. Com uns 14 anos eu já ganhei um festival de melhor intérprete lá em Campo Grande. Então a música é uma coisa natural na minha vida há muito tempo. Agora, como cantora mesmo, que eu comecei, já tem uns 40 anos. Tocando também minha craviola, já tem 40 anos. Eu sou dividida aí eu me sinto assim muito em duas partes.
essa parte de intérprete, mais intérprete quando você interpreta uma música que não é a sua composição. Então eu tenho essa parte também, que eu ganhei o Festival dos Festivais com uma música que não era minha. E a parte de compositora. Então, atualmente, eu estou conseguindo conciliar as duas coisas. Eu gosto de fazer o meu trabalho de intérprete, mas eu estou mais focada no trabalho da compositora e instrumentista. A natureza sempre foi minha inspiração, porque eu nasci no Mato Grosso, né? Quando o Mato Grosso era um só. Então eu tenho uma ligação mística com essa natureza, né? Isso me dá inspiração. O canto dos pássaros já é uma coisa relacionada com uma pesquisa de voz mesmo que eu faço. Eu tenho aquela coisa que eu vou fundo mesmo, escutar os pássaros e fazer as emissões do canto dos pássaros. Esse é um estudo bem meu, faço uma oficina com crianças assim também. Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim. Signo do destino, que surpresa ele nos preparou. Meu amor, nosso amor está escrito nas estrelas. Outra inauguração do segundo semestre de 2014 na UF foi a Sala Interartes, no IACS, um espaço para palestras, reuniões, debates e eventos, como memórias do fotojornalismo brasileiro do professor Dante Gastaldoni. O primeiro a participar da série de entrevistas documentadas sobre o fotojornalismo nacional foi o fotógrafo João Roberto Ripper. Eu comecei como fotojornalista, comecei fazendo documentações e reportagens dentro do jornal. Eu tinha a utopia de que trabalhando como jornalista podia ser um caminho de voz de quem tem pouca voz. Com o tempo fui vendo que não era bem assim e resolvi partir para um trabalho documental mais do que jornalístico, onde eu pudesse mergulhar mais, me envolver mais com as pessoas documentadas e buscar contar mais de uma história. Eu via que o jornalismo contava quase sempre a mesma história, a história da ausência, a história da presença da violência, como se as pessoas que são mais vítimas dos processos de violência fossem os responsáveis, né? Então, na verdade, busquei o fotodocumentarismo para quebrar um pouco os estereótipos, né? O projeto chama-se Memória do Fotojornalismo Brasileiro. E o Ripper é um desses poucos fotógrafos que trabalhou tanto na grande imprensa, quanto nas agências de fotografia, quanto na fotografia documental. Então ele passa por todas as esferas e achei que ele era um nome muito representativo para inaugurar o projeto. E além de, para mim, ter sido um documentário extremamente respeitoso, fiel às minhas ideias e até carinhoso, né? Acho que foi um documentário que deixa na universidade, deixa até nos espaços que estão sendo cada vez mais ocupados na internet, a discussão do que eu venho pensando hoje em fotografia e em especial em fotografia documental. Me deram a oportunidade de falar sobre a questão do estereótipo e da quebra do estereótipo, né? Sobre a questão do uso da beleza e da ausência da beleza nas edições, principalmente quando se fala das populações menos favorecidas, né? Acho que é um caminho mesmo de futuro, de discussão de que jornalismo é esse, né? Do quanto somos responsáveis pela forma como a história é contada, e a forma como a história é contada repercute diretamente em comportamentos da sociedade, né? E não contribuir com o jornalismo de uma história só, que é uma contribuição muito mais para um processo de uma sociedade violenta e radical do que de uma sociedade mais ampla, mais democrática. Isso para mim foi muito bom. Depois de anos trazendo figuras ilustres para apresentar suas experiências de vida na UF, me caiu a ficha que aquilo refluía num universo muito pequeno de 15, 20 alunos. E que se eu conseguisse mobilizar os alunos para transformar aquilo num evento que produzisse como subproduto um documentário, um vídeo,
não 15, mas 15 mil, 30 mil pessoas poderiam se beneficiar daquela experiência. E o resultado foi extremamente gratificante, está sendo. A gente já está com o segundo documentário sendo editado, da Marizilda Krupp, e isso é uma das poucas coisas que está me fazendo cogitar transferir um pouco a minha aposentadoria. Porque eu acho que é uma missão nobre você compartilhar essa memória com um público ávido de informações e crescente. A UF elegeu seu novo reitor em 2014. Sidney Mello tomou posse no dia 19 de novembro em cerimônia realizada no Ministério da Educação, em Brasília. Quem também tomou posse foi o novo vice-reitor, Antônio Cláudio de Nóbrega. Juntos, eles coordenarão nossa universidade por 4 anos. E no discurso de posse, o reitor citou alguns planos para a UF durante sua gestão. Consolidar a expansão da universidade, a maior do Brasil dentre as universidades federais de ensino superior, equalizar as condições de infraestrutura acadêmica dos campos de expansão no interior do estado, do Rio de Janeiro, com as da sede de Niterói. Ampliar as políticas de assistência estudantil como via essencial para garantir a permanência do estudante e do seu sucesso como graduado. Aprofundar os avanços na pesquisa, pós-graduação, inovação e extensão como meio importante de desenvolvimento acadêmico da UF no contexto nacional e internacional. Eu estou encerrando um ciclo, estou com o espírito de dever cumprido, depois de 8 anos. Acho que nós conseguimos dar um passo importante à frente da Universidade Federal Fluminense. E também é um momento feliz porque nós entregamos o cargo a 2 pessoas que fizeram parte da nossa gestão e, obviamente, algumas coisas que nós não conseguimos concretizar, iremos concretizar justamente através dessas pessoas. É evidente que eu estou muito feliz de ter a minha posse aqui em Brasília pelo ministro Paim. Estou muito feliz e agradecido à comunidade universitária da Universidade Federal Fluminense pelo apoio que tive, né, eu e o Antônio Cláudio, ao longo da caminhada no processo de escolha para reitor e vice-reitor da universidade. Estou muito feliz porque, no fundo, foi uma vitória da expansão da Universidade Federal Fluminense, dos programas de assistência estudantil, do próprio crescimento e valorização da universidade do ponto de vista acadêmico, né? De todas as políticas, não só de incentivo à pesquisa, pós-graduação e extensão, mas também a própria permanência do estudante na universidade e da capacitação técnico-administrativa. Então esse hoje é um dia de festa. E assim termina mais um Giro UF. Fiquem ligados na UniTV, vem muitas novidades por aí. Até o próximo programa. Tchau!